Boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025. Estamos retomando o ano, né, com os nossos vídeos. Eu convido novamente todos vocês a se inscreverem no canal, a curtirem, a ativarem as notificações, a fazerem os comentários, as perguntas. Há muita coisa por dizer, muitas coisas acontecendo. E por isso mesmo, amanhã, quarta-feira, dia 22, faremos uma live, uma grande live, onde eu vou, sobretudo, responder as perguntas dos membros do canal, dos alunos do meu curso dos 5 marcos da história recente do Oriente Médio e também os assinantes pagos da newsletter Selective Blindness, cujo símbolo vocês encontram aí, que vocês podem assinar na plataforma Substack. Então, amanhã é que eu vou realmente entrar nos grandes detalhes e responder as dúvidas sobre os vários temas relacionados ao Oriente Médio. Hoje, eu pretendo fazer um vídeo um pouco mais curto, no máximo de 1 hora, de uma meia hora, eu espero, sobre o que está acontecendo na Palestina. Então, nós sabemos todos que ontem Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e que no dia anterior, no domingo, dia 19, entrou em vigor o cessar-fogo em Gaza, ou relacionado a Gaza, um cessar-fogo em que cessariam as hostilidades em Gaza e começaria o processo de troca de prisioneiros entre a resistência armada de Gaza, representada sobretudo pelo Hamas, e os israelenses, em que prevê-se aí que haverá uma libertação de quase 2.000 palestinos em troca de algo em torno de uma centena de prisioneiros ou reféns israelenses, como vocês quiserem. O que eu quero tratar hoje, mais especificamente, é um tema que apareceu nos últimos 2 dias. Eu fiz algumas aparições na imprensa, dei entrevista, falando sobre os riscos, quer dizer, que ainda estavam presentes, apesar do cessar-fogo. E eu falava de um risco específico, que era o de que a guerra se transferisse para a Cisjordânia, certo? Durante todos esses meses que durou a guerra contra Gaza, que duraram os ataques a Gaza, nunca houve total calma na Cisjordânia. Pelo contrário, sempre havia algum tipo de violência. Algumas centenas de palestinos na Cisjordânia morreram nesse período, milhares foram presos nesse período, e houve várias instâncias de ataques israelenses contra cidades palestinas e contra, digamos, campos de refugiados palestinos dentro da Cisjordânia. Mas havia uma pergunta diferente agora, quer dizer, será que, havendo cessar-fogo em Gaza, haveria uma transferência realmente mais consolidada, mais forte, mais determinada da violência militar para a Cisjordânia? Hoje, isso parecia se revelar quase que uma profecia, quer dizer, parecia que eu, entre outros, não sozinho, tínhamos acertado que algo poderia acontecer na Cisjordânia. É efetivamente o que aconteceu durante o dia de hoje, especificamente em Jenin. Então, houve ataques israelenses com tanques contra Jenin, a destruição como costuma acontecer, aliás, a destruição das ruas, de instalações
civis e infraestrutura, a morte de pelo menos uma dezena de palestinos. Então, houve essa transferência, pelo menos por hoje, da violência. Essa operação de hoje, significativamente, foi apelidada pelos israelenses, pelo governo israelense, de Operação Muralha de Ferro, que remete, pelo menos simbolicamente, à obra de um autor sionista tido como dos mais radicais na história do sionismo. Ele tinha um livro chamado A Muralha de Ferro e ele pregava, na verdade, a expulsão dos palestinos e a instalação de um grande Estado de Israel, protegido, digamos, pela imagem aí da Muralha de Ferro. Então, a remissão, né, a um autor radical do sionismo já parece mandar um recado, né? Mas a pergunta é por que, então, essa violência aumentou agora na Cisjordânia, no momento em que se acordava e iniciava-se a implementação do cessar-fogo. Entre as razões, eu vou listar algumas, estão as seguintes. Primeiro, para a sociedade israelense, para a imprensa israelense, para os analistas de segurança e de assuntos de guerra, digamos, né? Assuntos militares em Israel, para o próprio governo israelense, para vários dos ministros, o cessar-fogo veio como uma confirmação de uma derrota. Tá? Então, foi vivida o cessar-fogo e a troca dos prisioneiros, a primeira troca, né, em que foram libertadas pelo Hamas 3 jovens israelenses. O modo como essa troca se deu, o modo como o Hamas apareceu nas ruas para o momento da entrega dessas reféns, o modo como o Hamas se apresentou nos seus uniformes, com os seus carros, ou seja, demonstrando a permanência de algum poderes de total controle sobre a faixa de Gaza e, portanto, a total disposição para continuar no combate, né? Tudo isso marcou para os israelenses uma derrota. Então, foi vivido como uma derrota. Aqui eu não estou falando, digamos, tanto da questão objetiva, o que é uma derrota e o que é uma vitória, no contexto, né, de um conflito armado, mas estou falando especificamente da perspectiva subjetiva, quer dizer, como é que os lados enxergam isto. Os palestinos, por outro lado, os palestinos de Gaza e o Hamas e os demais grupos da resistência, pelo contrário, apesar de tudo que sofreram durante esse ano e alguns meses, apesar das mortes, dos milhares de mortes, apesar da destruição quase total de Gaza, apesar do enorme sofrimento, da fome, das doenças, do deslocamento, do frio, do calor, os palestinos consideraram que eles obtiveram uma vitória. Então, é possível, sim, que um povo submetido a um processo confessado de tentativa de genocídio, que esse povo considere que se saiu vitorioso quando esse povo demonstra que conseguiu permanecer, conseguiu sobreviver, e que a resistência armada que o representa, queiramos ou não, conseguiu continuar lutando até o último momento, continuou a conseguir infligir derrotas e perdas aos israelenses, e mais, que aquelas condições que foram postas pelo Hamas
desde outubro de 2023 para a libertação dos reféns, foram todas elas finalmente atendidas por Israel, ou seja, esse é um cessar-fogo que responde às exigências básicas que tinham sido sustentadas pelo Hamas e pelos demais resistentes durante todo esse período. Ou seja, quem ao final aceitou as condições da resistência foram os israelenses. Mais do que isso, os israelenses sabem, e os palestinos também, que nenhum dos objetivos que Israel tinha, digamos, avançado como sendo os objetivos da operação militar contra Gaza, nenhum deles se realizou. Não conseguiram expulsar os palestinos de Gaza, não conseguiram destruir o Hamas, isso ficou muito claro ontem, e os reféns, como eu disse, só foram liberados por um processo de troca de prisioneiros, que era o que os palestinos diziam que aconteceria e que os israelenses diziam que se daria pela ação armada exclusivamente e que nada seria dado em troca da libertação dos prisioneiros israelenses que estavam com a resistência palestina. Bom, se tudo isso foi uma derrota, por que será então que Israel aceitou, entre aspas, que essa derrota acontecesse neste momento? Por um lado, não há dúvidas de que Trump, antes de assumir a presidência, exigiu dos israelenses que aceitassem o cessar-fogo e que, basicamente, ele disse: eu quero que no dia da minha posse esse cessar-fogo esteja em vigor, e é por isso mesmo que o pessoal esperou até o domingo, até o último momento, para entrada em vigor oficial do cessar-fogo, ou seja, como quem diz, para deixar muito claro que isso aqui basicamente só está acontecendo porque precisamos responder a uma exigência do Trump. Por outro lado, quer dizer, só para não colocar todo o crédito na conta do Trump, por outro lado, havia já muitas vozes em Israel que diziam que estava claro o caráter inútil da guerra em Gaza, da continuidade dessa guerra em Gaza, porque não havia mais objetivos a cumprir que fossem, de fato, possíveis. Ou seja, Gaza tinha sido destruída, o maior grau de sofrimento tinha sido imposto à população de Gaza, destruíram tudo que podiam destruir, hospitais, escolas, campos de refugiados, acampamentos de deslocados, tinham cumprido a promessa criminosa, na verdade, feita logo no segundo dia do começo dessa guerra, lá em outubro de 2023, quando o ministro da Guerra prometeu que cortaria água, comida, energia, certo? Que, portanto, iam trabalhar para a destruição mesmo do grupo em Gaza. Tudo isso foi feito e Israel não tinha conseguido realizar objetivos reais que pudessem ser avançados como sendo os da operação. Realizou o objetivo da destruição, mas isso não levou às consequências que Israel queria, e, portanto, havia um quê de impasse, quer dizer, para onde vamos agora em Gaza? Já fizemos o máximo, e o máximo não nos levou às consequências que a gente queria, e, por outro lado, esse máximo que fizemos mostrou ao mundo uma cara de Israel que Israel não queria mostrar, que não queria confessar, mas o mundo percebeu um Israel muito feio, que passou a ser objeto de críticas no mundo, críticas que o mundo antes não tinha a coragem de fazer. Então, algo mostrava que não havia mais para onde ir em Gaza e, portanto, isto, junto com a pressão de Trump, levou os israelenses a aceitarem
o cessar-fogo, né? Agora, só para entendermos bem o lugar do Trump nessa história, não devemos ter ilusões sobre o Trump, sobre o que ele pensa da questão palestina, sobre o que ele pensa do apoio dos Estados Unidos a Israel. Então, só para lembrarmos algumas coisas sobre o Trump, para não colocarmos nele esperanças descabidas, tá? Primeiro, Trump, no primeiro dia já de presidente, tomou algumas medidas que diziam respeito a Israel e à Palestina, que mostram, digamos, em que lugar ele se encontra, do lado de quem ou de que ele se encontra. Ele revogou sanções que o Biden tinha imposto a colonos israelenses acusados de violência contra os civis palestinos, etc. Ou seja, já era uma ação hipócrita por parte do Biden, né? Uma coisa meio simbólica, só para dizer que eles condenavam os israelenses quando havia algo a condenar, e etc. Mas, como eu já escrevi em duas ocasiões, uma quando o Trump assumiu a presidência pela primeira vez e outra quando ele foi substituído pelo Biden, que o Trump é um pouco o cara que, digamos, eu comparei ele àquele vício que não se sente obrigado a prestar homenagem à virtude, que é, na fala de um filósofo francês, salvo engano, Rochefoucauld, mas ela é atribuída a mais de uma pessoa, que dizia que a hipocrisia era justamente essa homenagem que o vício fazia à virtude, e eu dizia que o Trump simplesmente era o vício que saía nu na rua, ele não sentia qualquer necessidade de prestar homenagem à virtude, ele não sentia a necessidade de ser hipócrita, certo? Ele era só o vício puro e duro. O Biden era o vício com a cobertura da hipocrisia. Então, não que na essência mudasse muita coisa, mas, de todo modo, é um tema para voltarmos a discutir um dia. Então, ele revogou as sanções contra os colonos, ele renovou as sanções dos Estados Unidos, impostas pelos Estados Unidos, contra o TPI, contra o pessoal do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional. Ele chegou a falar durante a campanha que, olhando para o mapa, ele tinha a impressão de que Israel era um país com pouco território, muito pequeno, o que indicava que ele seria favorável a que Israel aumentasse suas possessões territoriais. Não há segredo sobre o fato de que uma senhora chamada, acho que Marion Adelson, que é uma das grandes bilionárias americanas, que contribuiu com a campanha do Trump em 100 milhões de dólares, que ela teria condicionado essa contribuição a um apoio do Trump para a incorporação da Cisjordânia como parte de Israel. O Trump não tem compromisso com os dois estados, nunca afirmou que ele era favorável à existência de um estado palestino, nem mesmo no discurso. Quando era presidente, mudou a embaixada para Jerusalém, reconheceu a ocupação do Golã, e agora mesmo, ontem, ele teria dito que não acreditava numa duração do cessar-fogo que ele mesmo exigiu. Portanto, está mais claro agora que não é porque o Trump exigiu o cessar-fogo para o dia da sua posse, ou seja, para mandar um recado de que ele tinha poder, de que ele mandava, de que ele fazia e desfazia, e que ele queria uma posse tranquila, sem, digamos, as guerras em que os Estados Unidos se envolvem no mundo. Mas, mesmo assim, no dia seguinte, ele já abre um pouco mais de espaço para dizer, olha, talvez Israel precise retomar a guerra e talvez nós tenhamos que retomar o apoio a Israel. Inclusive, há conversa sobre o Trump
desfazer o embargo que o Biden teria imposto às superbombas, né, americanas, as maiores bombas americanas que o Biden, em princípio, não estaria entregando para Israel. Então, não tenhamos dúvidas nem falsas esperanças sobre a posição do Trump. Mas, mesmo assim, a pressão dele levou a que um cessar-fogo acontecesse e esse cessar-fogo fosse, de fato, visto como uma derrota para os israelenses, como um recuo. Tá? E, de fato, vocês vejam que muita coisa aconteceu ontem e hoje em Israel, coisas que em qualquer país, especialmente quando ele está enfrentando uma guerra, um conjunto, digamos, de conflitos armados e tal, a gente diria que esse país está em crise, né? Então, um ministro daqueles mais radicais, né, que formavam a sustentação do governo do Netanyahu, ele tinha dois ministros especialmente alinhados, né, com a extrema direita israelense, o Ben-Gvir e o Smotrich, né? Um deles, de fato, digamos, renunciou ao seu cargo de ministro e retirou o seu apoio ao governo do Netanyahu por conta do cessar-fogo, ou seja, para dizer que ele era contra o cessar-fogo, que era preciso ir adiante com a guerra em Gaza, e que, portanto, ele mostrava assim sua rebeldia. Pode ser que seja um jogo de cena, pode ser que essa saída seja temporária, pode ser que algo esteja sendo costurado para que ele volte daqui a pouco, com base em outras coisas que serão entregues, e provavelmente essas outras coisas terão a ver com a Cisjordânia justamente. Então, ele terá mostrado seu desgosto com a saída de Gaza, mas aí, talvez se oferecerem coisas na Cisjordânia, ele volte a montar o governo. O outro também teria se rebelado, mas continuou no governo. O chefe das Forças Armadas, ou do Estado-Maior israelense, anunciou a sua aposentadoria, reconheceu sua culpa e a falha do Exército no 7 de outubro, marcou para sair do governo efetivamente em maio, mas já anunciou essa saída agora. O comandante das tropas do sul de Israel também anunciou a sua aposentadoria, ou seja, há algum tipo de acerto de contas acontecendo em Israel, ou queima de arquivos, se vocês quiserem, algumas pessoas que poderiam dizer o que aconteceu, que poderiam vir a prestar contas sobre o que aconteceu em 7 de outubro, estão sendo afastadas gradualmente, e isso parece que pode chegar ao Shabak, ao Mossad, para que depois o Netanyahu talvez possa dizer: olha, todo mundo que era responsável já mandei embora, já afastei, então não resta nenhuma culpa comigo, Netanyahu, todos os responsáveis agora já não fazem parte mais da estrutura, né? Nem política, nem militar de Israel. Então, há uma crise, né, que foi desencadeada com o cessar-fogo e que o Netanyahu está controlando ou tentando controlar de um jeito ou de outro. Então, uma das razões para que se iniciasse, então, essa violência contra a Cisjordânia é de responder à crise interna, é de chegar para os seus ministros, para a população, para os deputados no parlamento e dizer: olha, paramos, tá? Nós continuamos aqui no movimento perpétuo, na guerra, no enfrentamento dos grandes medos de Israel, dos grandes riscos, e na missão de expulsar os palestinos, de aumentar os assentamentos, de impedir a existência de um Estado palestino. Então, em parte, debelar um pouco esta crise, é continuar em movimento, porque o próprio Netanyahu
precisa de uma guerra constante e permanente, contínua, para que não chegue o momento da própria prestação de contas e digamos, do debate nacional, das investigações, do judiciário, que vai dizer, vejamos então o que aconteceu no 7 de outubro e depois do 7 de outubro, e não esqueçamos que o Netanyahu já estava para enfrentar esse processo de prestação de contas antes mesmo do 7 de outubro. Ou seja, o Netanyahu é como um tubarão na água que, se parar de nadar, morre, né? Então, ele precisa continuar em guerra. E, é claro, enquanto ele continua em guerra, atacar a Cisjordânia significa dar passos em direção ao projeto do grande Israel, significa dar passos no sentido de aumentar os assentamentos na Cisjordânia, de expulsar os palestinos e de impedir que haja um Estado palestino viável. Que essas sejam as intenções profundas de Israel e para as quais agora eles veem uma oportunidade de, digamos, olha, fomos forçados a fazer um cessar-fogo em Gaza, mas não se preocupem, vamos continuar buscando aqui os nossos objetivos de fundo, atacando a Cisjordânia. Então, agora já fizemos o que tínhamos que fazer em Gaza, agora vamos passar para o que é mais importante, que é a Cisjordânia. Se alguém tiver dúvidas de que essas são as intenções dos israelenses, então há alguns sinais que a gente precisa observar. Há pouco tempo, quando se discutia ainda, depois do 7 de outubro, e o mundo lembrou-se da ideia dos dois estados, e todo mundo lembrou, então, não, a verdade deveria haver dois estados para que haja justiça na região. O parlamento, o Knesset, lá, o parlamento israelense, não teve dúvida, chamaram uma eleição e de 130 deputados, ou algo assim, 90 votaram pela não aceitação da existência de um Estado palestino em qualquer momento da história. Quer dizer, o próprio establishment político israelense confessa para o mundo inteiro que Israel não tem em seus planos qualquer imagem de um Estado palestino viável que venha a surgir e que venha a conviver consigo. Depois, nesse último ano, 2024, o ritmo de desapropriação de propriedades, né, na Cisjordânia correspondeu a 50% de tudo que foi desapropriado na Cisjordânia desde 1993. Então, de 93 a 23, foram desapropriados 50%, e os outros 50% foram desapropriados no curso de um ano. Isto é um recado muito claro de que Israel quer tomar para si a Cisjordânia, cada vez maiores pedaços da Cisjordânia, onde vão se instalar os assentamentos e os colonos israelenses, e de onde serão expulsos os palestinos, ou onde os palestinos serão proibidos de se instalarem. Um último sinal é de que, durante todo esse tempo, o ministro responsável pela colonização, que é justamente o Smotrich, ele fez questão de distribuir armas para os assentados, para os colonos em toda a Cisjordânia. E os colonos na Cisjordânia chegam ao número de 1 milhão, praticamente, se você contar os da Cisjordânia e também os do entorno de Jerusalém. Ou seja, basicamente, Israel criou um exército reserva de colonos que poderão dizer, inclusive ao governo de Israel, um dia que, se o exército não estiver disposto a defender a colonização e os assentamentos e a tomada do território, que eles farão isto por conta própria. Então,
Era por isso tudo que eu achava que corríamos o risco de ver a coisa se transferir para a Cisjordânia. Nós vamos observar isso nos próximos dias. Vou terminar mantendo hoje minha promessa de um vídeo mais curto. Será que essa passagem para a Cisjordânia, digamos, é uma explosão, digamos, temporária, uma tática da parte do Netanyahu e do seu governo de dizerem, olha, vamos só dar uma como chama, uma desculpa ou um prêmio de consolação para a população, para os mais radicais, para os colonos, que estão insatisfeitos com o cessar-fogo em Gaza, vamos dar para eles uma compensação temporária, passageira, com os ataques à Cisjordânia. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é de que não, é de que agora esse é o próximo passo numa guerra longa, numa guerra prolongada, ou seja, que talvez este seja o começo, essa violência na Cisjordânia seja o começo de um segundo passo da guerra de longo prazo, porque os colonos, os seus representantes, esses ministros extremistas e o próprio Netanyahu certamente enxergam que esse é um momento histórico propício que eles talvez não encontrem outro no futuro para colocarem as bases da construção de um grande Israel e da total destruição da possibilidade de um Estado palestino. Então, é bem possível que esse establishment israelense hoje esteja dizendo, se não avançarmos hoje sobre a Cisjordânia, e provavelmente, e se não conseguirmos avançar militarmente, e depois, com base nesses avanços militares, convencermos talvez o Trump a dizer ao mundo que ele reconhece que a Cisjordânia é parte do território de Israel e, portanto, avançarem em direção ao projeto de grande Israel, que se eles não fizerem isso agora, eles talvez não tenham essa oportunidade novamente no futuro. Uma terceira possibilidade, que eu vi uma pessoa que acompanha de muito perto esses temas levantar hoje, será que o que acontece hoje na Cisjordânia não é uma espécie de distração, uma espécie de desvio da atenção para algo maior que Israel esteja planejando fazer? E quando a gente pensa em algo maior que Israel esteja planejando fazer, talvez se aproveitando do fato de que o Trump ainda não está, digamos, totalmente bem instalado, a coisa ainda não está correndo no ritmo de cruzeiro nos Estados Unidos, talvez Israel diga, esse é o momento para começarmos algo de que os Estados Unidos não poderão ficar de fora. E esse algo provavelmente seria talvez um ataque ao Irã, talvez um ataque ao Iêmen, ao Iraque, mas o mais, digamos, o alvo mais carnudo aí seria o Irã. Então, fiquemos de olho para ver se não é isto que os israelenses estão preparando. Então, mais uma vez, eu convido vocês amanhã para essa live, que eu imagino que será mais longa, mais diversa, falando sobre os vários temas do Oriente Médio, com base nas perguntas, como eu disse, que os membros, né, do canal vão mandar, que os alunos do curso dos 5 marcos sobre a história recente do Oriente Médio e também os assinantes pagos da newsletter Selective Blindness no Substack vão me mandar entre hoje e amanhã. E amanhã, conseguindo, claro, eu também abordarei as perguntas que vão surgindo no chat enquanto a gente faz a live. Então, amanhã, dia 22, às 19 horas. E, além disso, convido também vocês a se inscreverem no canal e a ativarem as notificações
e comentarem e dizerem se gostaram ou se não gostaram dos vídeos. Então, meu abraço e até amanhã. Espero vê-los todos amanhã às 19 horas. Meu forte abraço.